Bom dia, galerinha do segundo ano do ensino médio. Aqui é a Daiane, professora de inglês de vocês. E estamos aqui no nosso primeiro vídeo nesse retorno, né? No qual a gente já teve aí nessa nossa aula online. Já falei com vocês dos nossos recursos, né? A gente tem aí a nossa aula online, nós temos aí o nosso e-mail e agora com esse nosso primeiro vídeo, tá? Nesse primeiro vídeo eu venho colocar alguns conteúdos, algumas observações para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, já sabe aonde está tirando, né? A gente está se encontrando sempre e esclarecendo, certo? No último roteiro que vocês receberam, pessoal, vocês receberam esse roteiro falando sobre dois capítulos, o capítulo 15 e o capítulo 16. Só que a gente está iniciando o nosso livro 5. E esses são os dois primeiros capítulos desse nosso livro 5. Então, nós já tivemos a nossa primeira aula online, onde eu falei um pouquinho sobre eles para vocês, e agora a gente está fixando melhor esses dois capítulos também, tá? No roteiro eu pedi que vocês dessem uma lida prévia nesses dois capítulos, tá? Porque ele é dividido, esses dois são divididos, né? Todos os outros também, vocês vão ver daqui para frente, são divididos em duas partes, a parte de vocabulário e a parte de gramática. Então, a gente vai estar sempre explicando cada detalhe para que vocês venham seguindo e acertando e aprendendo cada dia mais e mais, tá? Então, dando foco, dando ênfase nesse nosso livro 5, nessas duas unidades, desses dois capítulos, 15 e 16. Então, primeiro passo, vocês vão abrir a apostila de vocês, lá na unidade 15 e lá na unidade 16, começa com a parte de palavras novas, vocabulário. Então, vocês, com a ajuda do dicionário, caso tenham alguma dúvida, vocês vão anotar a tradução das palavras, porque como vocês já estão no ensino médio, a gramática ela não vem mais de forma estanque. A gramática vem dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um texto, porque existem vários tipos de texto, né? Principalmente das provas que vocês vão encontrar daqui para frente. Não vem mais aquela coisa solta. A gramática não vem mais uma gramática solta, como no fundamental. O médio, a gramática você já sabe, e aí você vai aplicar essa gramática dentro de um contexto. Então, a gramática, de um modo geral, a gente vai só recapitular e relembrar, porque o nosso foco principal é a gente entender, interpretar e compreender os textos, tá? De qualquer forma, peço a vocês que vão lá na 15 e na 16, façam a tradução das palavras novas, porque a gente não grava, a gente aprende, tá? Inglês é assim, a gramática enxuta, objetiva. E aí, terminado de fazer esse vocabulário, vocês vão prestar atenção na parte gramatical, porque na própria apostila vem essa separação, explicação de uma parte, explicação de outra parte. E aí vem falando na parte gramatical sobre revisão de tempos verbais, vem revisão de simple, que a gente tem passado, presente e futuro, vem a revisão de continuous, a mesma coisa, e vem a revisão de perfect, a mesma coisa, vem a revisão de modals, enfim, vem uma revisão de vários tempos verbais, vários verbos importantes e especiais na língua inglesa. Vem falando também um pouquinho sobre a diferença do discurso direto para o discurso indireto. Agora, eu só vou diferenciar um para o outro porque ambos estão dentro de um contexto onde existem a diferença desses tempos verbais, a colocação desses tempos verbais, certo? Então, o primeiro passo, a gente vai relembrar um pouquinho a parte simple, para depois a gente chegar no continuous, para depois a gente chegar no perfect e assim por diante. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar dando uma recapitulada com vocês um pouquinho sobre essa parte simple, tá? Que é o presente, o passado e o futuro. Se a gente parar para pensar numa linha do tempo, nós temos past, present e future. Então, essa é a diferença. Algo que já aconteceu, algo que está acontecendo, acontece sempre, e algo que ainda vai acontecer. Por isso, essa diferença, assim como na língua portuguesa. Só que na língua inglesa, a regra é mais objetiva, vamos dizer assim, tá? Então, para que a gente entenda esse discurso direto e indireto, a gente tem que ter uma ideia, recapitular, para vocês lembrarem um pouquinho desses tempos verbais. Sobre o passado, é uma ação que já começou e acabou. Ela não volta mais, tá? É importante frisar que toda frase no passado, como característica, vem a palavra yesterday, ou pode vir a expressão last. A gente chama de palavra ou expressão. Num contexto de presente, pode vir a característica today, ou pode vir a característica every. Aí tem every day, né? Every week.
E no futuro, como característica, eu vou ter a expressão tomorrow ou eu vou ter a expressão next, popularmente conhecido como que vem, né? Próximo. Então, eu estou falando de características para que quando vocês peguem 10 frases, por exemplo, ou um texto, e eu pergunto assim, qual é o tempo verbal presente, predominante nesse contexto? É claro que num texto podem ter os 3, mas um predominante é aquele que está muito mais visível, muito mais presente, tá? Então, só para vocês terem essa ideia de passado, presente, futuro. Qual é a característica? Como que eu vou diferenciar? Em 10 frases, eu preciso traduzir a frase para saber se essa frase está no presente, passado ou futuro? Não. Às vezes, por uma característica, eu consigo distinguir, diferenciar, tá? Então, peço que vocês dêem uma lidinha lá nesses 2 capítulos, nessas 2 unidades, até para a gente estar falando no próximo vídeo também das regras, tá? Qual é a diferença dos auxiliares, o will do futuro para o do e does do presente, para o did do passado, qual é a colocação, qual é a diferença das formas afirmativas, interrogativas e negativas, tá? Então, o passo principal é você diferenciar esses tempos verbais. A partir daí, você colocar esses tempos verbais e a partir daí você diferenciar um discurso direto para um discurso indireto, ok? Então, faça essa lida com calma, com atenção, anotem se vocês tiverem dúvida, tá? Que a gente vai estar daqui para frente esclarecendo nesses 3 recursos, como eu falei para vocês. Nossa aula online, nossos vídeos e nossos e-mails, tá bom? Beijão, fica com Deus, se cuidem.